Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Deus, Jeová, Alá, Supremo Arquiteto do Universo, consciência cósmica, são palavras utilizadas para identificar uma única coisa: o Criador. Para não dificultar as coisas, um dos maiores líderes espirituais conhecidos sugeriu chamá-lo apenas Pai. Numa das edições da Revista Espírita, ano 1864, Allan Kardec escreveu: o espírito no início de sua fase humana, estúpido e bruto, sente a centelha divina em si, pois adora um Deus que materializa conforme sua materialidade. Refletindo sobre o assunto sob esse prisma, conclui-se qual a razão de existirem tantas escolas religiosas na sociedade humana. Condicionados ao processo evolutivo natural, os homens irem criando sistemas a partir da própria percepção das possíveis explicações sobre a origem de tudo, visto cada um refletir o mundo conforme sua capacidade de entendimento. Desse modo, tudo está certo, constituindo-se as diferentes visões da divindade apenas degraus de acesso a uma compreensão cada vez mais aprofundada e ampla do tema. Na edição de maio de 1861 da Revista Espírita, numa nota de rodapé, Allan Kardec inclui uma observação em que procura responder duas questões comuns entre os que consideram a ideia de Deus uma grande mentira. A primeira delas: como os espíritos novos que Deus cria e que se destinam a um dia tornar-se espíritos puros, depois de ter passado pela peneira de uma porção de existências e provas, saem tão imperfeitos das mãos do Criador que é a fonte de toda a perfeição e não se melhoram gradativamente senão se afastando da origem? Digamos, para começar, que a solução pode ser deduzida facilmente do que está dito com o desenvolvimento no Livro dos Espíritos sobre a progressão dos espíritos, questões 114 e seguintes. Teremos pouco a acrescentar. Os espíritos saem das mãos do Criador simples e ignorantes, mas nem são bons nem maus, pois, do contrário, desde a sua origem, Deus teria votado uns ao bem e à felicidade e outros ao mal e à desgraça, o que nem concordaria com a sua bondade nem com sua justiça. No momento de sua criação, os espíritos não são imperfeitos senão do ponto de vista do desenvolvimento intelectual e moral, como a criança ao nascer, como o germe contido no grão da árvore. Mas não são maus por natureza. Ao mesmo tempo que neles se desenvolve a razão, o livre-arbítrio em virtude do qual escolhem uns o bom caminho, outros o mau, faz com que uns cheguem ao objetivo mais cedo que outros. Mas todos, sem exceção, devem passar pelas vicissitudes da vida corpórea a fim de adquirir experiência e ter o mérito da luta. Ora, nessa luta uns triunfam, outros sucumbem, mas os vencidos podem sempre erguer-se e resgatar as suas derrotas. Esta questão levanta outra mais grave e várias vezes nos foi apresentada. É a seguinte: Deus, que tudo sabe, o passado, o presente e o futuro, deve saber que tal espírito tomará o mau caminho, sucumbirá e será infeliz. Nesse caso, por que o criou? Certamente Deus sabe muito bem a linha que seguirá um espírito, do contrário não teria a ciência absoluta. Se o mau caminho a que se atira o espírito devesse fatalmente conduzi-lo a uma eternidade absoluta de penas e sofrimentos, se, porque tivesse falido, lhe fosse para sempre vedado reabilitar-se,
a objeção acima teria uma força de lógica incontestável e talvez aí estivesse o mais poderoso argumento contra o dogma dos suplícios eternos, porque neste caso impossível é sair do dilema. Ou Deus não conhece a sorte reservada à sua criatura e então não tem a soberana ciência, se a conhece, então a criou para ser eternamente infeliz e então não tem soberana bondade. Com a doutrina espírita, tudo concorda perfeitamente, não há contradição. Deus sabe que um espírito tomará um mau caminho, conhece todos os perigos de que está este semeado, mas também sabe que dele sairá que apenas terá um atraso, e na sua bondade, para lhe facilitar, multiplica em sua rota as advertências salutares, dos quais infelizmente nem sempre se aproveita. É a história de dois viajantes que querem chegar a uma bela região onde viverão felizes. Um sabe evitar os obstáculos, as tentações que o fariam parar no caminho. O outro, por imprudência, choca-se nos mesmos obstáculos, dá quedas que o atrasam, mas chegará por sua vez. Se em caminho pessoas caridosas o previnem dos perigos que corre, e se por presunção não as escuta, não será mais repreensível. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.